What's up, YouTube? Hoje eu vou falar aqui pra vocês como foi o meu processo do Green Card, que vocês pediram bastante, então eu coloquei bem explicadinho aqui nos meus papéis. Eu fiz todas as minhas anotações e tá, vamos começar. O Green Card é um processo bem complicado e demorado. Geralmente, quando você casa, quando é Green Card por casamento, você tem duas opções. Você tem o K1, que é o visto de noiva que você pode fazer, que você pode pegar o visto. Vai demorar mais ou menos um ano para você pegar esse visto. E aí você pode vir para os Estados Unidos e você tem 3 meses para casar. Esse que é aquele 90 dias para casar que a gente assiste no Home and Health, né, gente? Só que essa opção não era muito boa para mim, então eu acho que realmente não é uma boa opção, o K1. Porque é muito gasto e vai demorar demais para você pegar o visto para aí você poder casar. E então, para mim, o que eu fiz foi eu fiz o visto CR1, que é o visto de esposa. Então, logo após que eu casei, comecei o processo. E é assim, gente, quando você casa, já vai começando o processo. Você imprime o I-30, vai fazendo devagarzinho, vai pegando seus documentos, documento do seu esposo, tem que tirar a cópia de tudo, de tudo. Eu vou falar aqui para vocês como é que é, mas é assim, você casou, já começa a separar a papelada. Antes mesmo de eu casar, eu já tinha toda a papelada já pronta, porque o que que eu fiz? Quando eu casei, a gente esperou. Eu casei online, né? O certificado nosso foi online de casamento. Eu casei nos Estados Unidos, porque eu achei que era melhor eu casar online, porque o papel do certificado de casamento ia ser já em inglês, porque tudo que não é inglês, né? Quando você vai fazer o processo do visto, você tem que traduzir tudo. E aí tem que fazer cópia, tradução e tem que levar o original junto também. Então eu achei que para mim funcionou melhor a gente casar online, porque aí também eu poderia vir com ele para a Alemanha, né? Então vamos começar. Tá tudo meio espalhado, né? Em todo canto. A gente casou em janeiro, 20 de janeiro de 2024, online. E esse certificado vale, Sofia? Vale. Ele é um certificado de casamento, como se a gente tivesse casado em Utah. Utah é o único lugar que você pode fazer isso. Aí tem o site lá, Curtly, que é onde você pode casar online. É um pouquinho caro, porém eu achei que valeu a pena pra gente já começar o nosso processo. Então a gente casou dia 20 de janeiro de 2024. E aí a gente ficou longa distância, né? Aí o que a gente fez? Eu já não apliquei. Na verdade, eu já poderia aplicar para o Green Card, né? Logo após a gente ter casado no papel. Porém, eles vão olhar tudo do seu processo, né? Então, se você casar online e já meter o processo no próximo dia, vai ficar muito estranho, né? Que desespero é esse que você está precisando já aplicar no outro dia? Então, a gente deu uns 3 meses de espera depois que a gente casou online. E aí a gente casou na igreja, né? O religioso, que eu queria muito casar na igreja. Aí a gente casou na minha igreja em abril, dia 2 de abril de 2024. E aí é bom que dê esse tempinho, né, pra falar, nossa, a gente não tá desesperado, assim, né? A gente pode fazer com calma. Eu casei com ele por causa dele, não foi por causa do Green Card, né? Não tá desesperado. Aí, aí tá, quando a gente casou no religioso, eu imprimi todas as fotos, todas as evidências que a gente tem junto, que a gente é um casal verdadeiro, porque é tudo isso que eles vão olhar, né? Eles pedem essas evidências. Então, aí eu esperei as fotos do casamento sair pra gente aplicar. Então, a gente casou online, depois a gente casou no religioso, depois que a gente casou no religioso, eu mudei com ele pra Alemanha. E pra Alemanha não precisei fazer nenhum visto. Eu só peguei, chamado Sofa Card, porque eu sou esposa dele, então eu tenho um papelzinho que é uma autorização mesmo, que fala que eu posso ficar na Alemanha, eu posso entrar e sair quando eu quiser, porque eu sou casada com ele.
Aí você coloca esse papelzinho lá no seu passaporte e é isso, se a imigração te pedir lá na Alemanha. Aí tá, eu entrei pra Alemanha e tal. Aí a gente demorou uma semana mais ou menos, e aí a gente enviou o processo, só que a gente fez um negócio errado, a gente enviou o processo pelo correio da base. E aí, o correio da base sempre vai enviar as coisas primeiro para os Estados Unidos para depois enviar para o lugar que é onde que é para ser enviado, né? Então não façam isso se vocês são casadas com um militar, porque atrasou 15 dias. Mas tudo bem, porque eu tinha tempo. Eu já tinha contado com que podia demorar isso. Mas eu não sabia que tinha. Eu esqueci que tinha que todo correio que pega lá na Alemanha tem que vir para os Estados Unidos para depois ir para lá novamente. É só um negócio de segurança deles mesmo que aí acontece. Mas aí você pode mandar no correio, tem o SPS lá na Alemanha, que aí você pode mandar diretamente, entendeu? Da sua SPS da sua região, da sua cidade, já para o correio do consulado americano. Então vamos lá, eu vou explicar agora direitinho, detalhadamente, porque é muita informação. Primeiramente, para o Green Card, você vai precisar preencher o I-30. Gente, é muito detalhe, não pode esquecer. Tem que, assim, olhar os documentos e olhar o I-30. Eu fiz e olhei umas 5 vezes, porque se ele errar qualquer detalhe, vai atrasar todo o seu processo. Então, no I-30, se o seu marido já for casado, você vai ter que colocar as informações da ex e do divórcio, que o meu já foi casado, né? Então eu tive que colocar todas essas informações. Então eu tive que colocar quando foi o casamento deles, todo o nome dela, da onde eles morou e tal, essas coisas. Tem que colocar o seu endereço e do seu marido nos últimos 5 anos. Então você tem que saber, porque o seu marido, se ele é militar, ele morou em vários lugares nesses 5 anos. Então a gente teve que procurar todos os detalhes. Ele morou na Coreia, né? E aí a gente nem estava tendo dificuldade para achar o endereço e tal, mas a gente conseguiu. Então eles vão te pedir os últimos 5 anos de endereço seu. E eles vão pedir o seu household size, que é quantas pessoas moram na sua casa, né? Quantas pessoas que ele geralmente vai pagar, né? Eles fazem tipo uma continha de quantas pessoas você sustenta na casa. E se aí, como o Zane, ele tem um filho, só que o filho dele não mora com a gente. Mas eu coloquei ele no household size book, no household size, por quê? Porque ele continua pagando a pensão. Então você tem que colocar lá, mesmo se a pessoa, se o filho dele não mora com você. E aí a taxa foi de $675 e a gente pagou mais uns $50, eu acho que foi no correio, porque eu pedi o melhor do correio, entendeu? Para chegar mais rápido lá no consulado. Aí você tem que fazer o I-30 e tem o I-30A, que é as informações do cônjuge imigrante, né? No caso, minhas informações. E aí você vai preencher isso direitinho, que vai pedir todas as suas informações, seus endereços, os seus trabalhos que você já teve. E tá. Aí você preencheu o I-30 e o I-30A, aí você vai ir para documentos, as cópias que você vai fazer. Então você vai fazer o G1145 e notification, que é para receber informação no seu e-mail sobre qualquer coisa que acontecer sobre o seu processo. Eu não recebi muita informação, não, só quando eles realmente aprovaram meu processo que eles mandaram no e-mail. Mas é bom preencher isso e colocar junto com o seu processo quando você for enviar. Aí você vai fazer o G1450, Credit Card Payment, só se você pagar com cartão de crédito. A gente pagou com o Money Order, que foi muito melhor, eu acho. Porque realmente eles preferem. Eu acho que isso influencia um pouco no processo. Você enviar em papel pelos correios o seu processo e pagar em Money Order. Que é isso daí que você paga lá nos correios, tá? O Money Order. Que aí a gente pagou os $675 em Money Order. E aí, o que mais que eu coloquei junto
com meu I30A e esse notification e eu coloquei também cover letter, que é uma organização dos documentos, né? É tipo um sumário falando assim, ó, nesse pacote tem isso daqui primeiro, esse documento, esse documento, esse documento. Fiz bem organizadinho. Quanto mais organizado, mais rápido o seu processo vai, gente. E aí eu coloquei cópia de certidão de nascimento dos dois. E como a minha certidão é em português, eu tive que fazer a tradução primeiro, né? E aí você vai enviar a tradução e a cópia do seu original. Nesse primeiro momento, quando você manda esses documentos, você não vai mandar nenhum original, é só cópia, tá? Aí eu mandei a certidão de nascimento minha e dele. Aí eu mandei a cópia do passaporte minha e dele. Mandei a cópia de certidão de casamento. Mandei a cópia do divórcio. Cópia da conta conjunta se você tiver, mas a gente não conseguiu fazer por causa de Social Security. Então não deu para fazer na época. Aí eu não mandei. Mas se você tiver cópia de conta conjunta, melhor mandar também. E aí a gente mandou também a cópia das ordens militares dele da Alemanha e a cópia já da ordem dele para vir para os Estados Unidos, para falar, né, gente, ó, preciso clicar porque ele vai mudar para os Estados Unidos. E aí a cópia do DEARS também, se você for militar, né, que é esse é tipo um registro na base militar sobre todas as suas informações, que é bom mandar também. Aí eu pus esse daqui eu não mandei, mas se você tiver também, cópia de mudança de nome, se tiver. Porque eu não troquei de nome ainda, eu vou trocar depois quando eu fizer a cidadania. Porque como eu precisava mudar com ele muito rápido para a Alemanha, não dava para eu esperar para trocar meu passaporte e também eu podia perder meu visto de turista caso eu precisasse usasse o meu visto de imigrante e não estivesse pronto. Então eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. 2 fotos de passaporte dos dois. Tem que ser. Ó, essa foto do passaporte tem as medidas exatas. Se não for a medida, eles vão rejeitar. Então você tem que olhar lá as medidas certinhas, mas é foto de passaporte. Isso, se você estiver nos Estados Unidos, é fácil de fazer. Você só vai na Walgreens e aí eles têm o tamanho certinho. Mas no Brasil é um pouquinho mais complicado, né? Você tem que falar o tamanho certinho para eles cortar para você. E aí é 2 fotos de passaporte dos dois. 2 fotos minhas e 2 fotos do Zen. E aí as fotos de evidência. Todas as evidências. Aí, gente, como é que você fez as suas evidências, Sofia? Eu coloquei lá evidências. E aí eu coloquei a data da foto. Aí eu coloquei a foto. E eu coloquei assim, foi tudo. Tudo que eu tinha de evidência, gente. Eu coloquei a primeira conversa que a gente teve no Salt. Eu coloquei lá. Eu coloquei o dia, aí eu coloquei as coisas mais importantes que a gente foi conversando, né? Que quando ele comprou o voo dele para me ver, eu coloquei lá dia tal, tal, tal. Os nossos primeiros encontros, aí eu coloquei. Você coloca a data e o local em cima da foto. E aí você vai fazendo. O meu deu umas 20 páginas, gente. Eu coloquei muita coisa mesmo. E aí eles querem mesmo muita coisa, tá? Não fica assim, não precisa mandar tudo isso, não. Eles querem muita informação. Tudo que você puder mostrar para eles, é melhor você mostrar. E aí teve também as vacinas minhas. Ó, se você não tiver vacina, já começa por aí. Tem que tomar todas as vacinas, tá lá no site deles, tem as vacinas que você precisa tomar. Já toma tudo logo antes mesmo de começar o processo. Você vai precisar da original e da tradução em inglês, viu? E aí você tem que mandar a cópia da original e a cópia da tradução. Então, esses são todos os documentos, só cópia, tá, gente? Nesse momento é só cópia. E se tiver casamento online, como a gente casou online, você tem que provar que os dois estiveram no mesmo lugar após o casamento para validar essa certidão de casamento. E o que eu enviei foi a cópia do carimbo no passaporte do Zen, que foi no Brasil, entendeu? Depois que a gente casou, pra gente casar religioso, foi isso aí que eu mandei para eles. E aí, a gente chegou na Alemanha e a gente foi, eu acho que foi uma semana depois, a gente enviou o processo. Aí onde você vai enviar o processo? Você vai no correio,
E aí você vai pagar a money order, né? Caso você faça, eu te aconselho a fazer com o money order, porque é um negócio que eles acham melhor. Então só faz que é melhor para você. Aí você vai pagar para o US Department of Homeland Security. Caso for no Brasil, você tem que enviar para o Rio de Janeiro, né? Aí o processo é todo diferente. Eu estou tentando explicar o meu processo feito na Alemanha. Para caso tiver alguém aqui que tá casando com militar e tá passando pela mesma situação. Eu nunca vi ninguém fazendo green card pela Alemanha, porque o processo é todo diferente, né? E é muito mais rápido também. Caso você esteja no Brasil, vai demorar mais ou menos 1 ano para sair o seu visto. Porque é muita gente no Brasil, né? Aí tá, você enviou o processo, aí tudo isso você vai colocar num pacote só e um clipe. Põe um clipe para segurar tudo, um clipe bem grandão. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também um vídeo em inglês. Foi essa menina que me ajudou muito no YouTube aqui. Ela explica o processo passo a passo. E foi assim que eu mandei o meu, que eu vi o vídeo dela e ela explica direitinho. Então, vai lá ver o vídeo dela se vocês souberem inglês, para vocês entenderem. Ela explica o processo direitinho. Aí tá, você enviou o processo pelo correio. Aí você vai esperar a aprovação. Após a aprovação, você vai marcar o exame médico. E o exame médico, gente, tem lá na página deles o médico exato que você pode fazer, né? Eu acho que tem em Brasília, em São Paulo e Rio de Janeiro. E tem que ser nesse médico. Se não for nesse médico, não vale, porque tem que ser esse médico específico que faz para visto mesmo de imigrante ou de estudante. E já vou falando que demora um pouquinho para marcar isso também. Então, assim que você receber a aprovação, já vai lá e marca o médico. Aí, depois de marcar o médico, você vai preencher o DS 260 e selecionar o endereço que você vai receber ou o pick-up, se você vai buscar lá no consulado. E aí você vai pagar uma taxa de $325 para isso. Depois que você fez isso, esse DS 260 é tipo quando você vai fazer um visto de turista, que você tem que colocar lá todas as suas informações, é um formulário normal, comum. E aí, depois disso, você vai marcar sua entrevista no Apply for Visa. Você vai marcar sua entrevista no Apply for a US Visa Travel Doc. E aí eu acho que tem .com. E aí lá você vai colocar mais um pouquinho de informação e aí ele vai te abrir lá um calendário para quando você pode fazer sua entrevista. A minha entrevista tinha a opção assim para o próximo mês já, depois que eu fiz todos esse processo. Mas eu não sei para vocês aí no Brasil, geralmente demora muito mais no Brasil, que eu sei. E aí eu marquei lá minha entrevista, geralmente o único horário que tem é das 8 às 9, eu acho. E aí eu marquei minha entrevista, tá. Aí depois que você marca a entrevista, você vai ter seu exame médico. No dia do exame médico vai ser um exame específico, demora umas 3 horas, você vai fazer raio-x, você vai fazer exame de sangue, exame de urina e também vai fazer uma consulta com o médico, ele vai te falar todas as informações, ver se você tem algum problema, né? Alguma doença. E aí, nesse dia, você tem que, lá no médico, você tem que levar o papel de confirmação do DS 260. E as vacinas para a secretária olhar e dar baixa lá no sistema. Aí você vai pagar. Eu paguei uma taxa de 400 euros para esse médico. Eu sei, é um absurdo, caríssimo. Mas tem que fazer, né? Não tem outra escolha. Aí depois que fazer o exame de sangue e urina e consulta médica, aí eles vão te dar um papel falando que você veio no médico, né? Porque você tem que ter isso caso o seu exame médico não chegue lá no dia da entrevista antes de você. Aí você tem só uma cópia, né, dizendo que você já fez. Mas geralmente chega lá no consulado antes de você fazer sua entrevista. E esse exame médico aqui, gente, deixa eu falar pra vocês. Você tem que fazer
A partir do dia que você fez esse exame médico, vai começar a contar a validade do seu visto de imigrante. Seu visto de imigrante vale 6 meses. A partir do dia que você faz o exame médico, você fez o exame médico amanhã, já vai começar a contar 6 meses que o seu visto de imigrante vai começar a valer. Isso aqui é uma coisa que eu não sabia, eu descobri depois. Porque eu esperei os 6 meses, né, do meu visto de imigrante para vir para os Estados Unidos, porque o meu processo ficou pronto muito antes, né? Eu já estava pronta para demorar mais, mas graças a Deus saiu antes. E aí o meu visto ia vencer dia 18 de janeiro. E eu entrei para o país aqui dia 4 de janeiro. Então, bem pertinho. E aí tá, você fez o seu exame médico, aí você vai preencher o I-864 Affidavit, que geralmente quem não é militar vai pagar uma taxa de $120. Eu não tive que pagar isso daqui. Mas se você não for militar, você vai ter que pagar. E aí você vai levar no dia da sua entrevista. Geralmente você paga junto com o DS 260, esse affidavit. Aí é um formulário que você tem que preencher. Esse aqui é o formulário que você vai mostrar que o seu marido tem dinheiro para trazer você para os Estados Unidos, né? Aí você vai ter que mandar esse papel, né? Esse formulário antes da entrevista. E no dia da entrevista, você vai ter que levar o US Federal Tax Return, que é o 1040, de um ano atrás do seu marido, e os 3 últimos W25, que é tipo um extrato, né? Que ele tá recebendo dinheiro do trabalho dele os últimos 3 meses. E aí você vai levar isso na entrevista, tá? E aí, na entrevista, e aí você vai, na entrevista, você vai pagar uma taxa de $200, que eu não lembro do que é. Eu acho que é uma taxa de imigrar. Aí você vai fazer a entrevista e vai pagar essa taxa. Primeiramente, você vai chegar lá no consulado, gente. Demorou umas 3 horas pra mim. Você tá com o horário marcado, mas tem mais umas 20 pessoas no mesmo negócio que você lá, esperando para fazer a entrevista do visto de imigrante. Visto de turismo é de um lado e visto de imigrante é do outro. Aí, primeiramente, você vai passar numa janelinha e ela vai perguntar: ah, você trouxe todos os documentos, tal, tal, tal. Aí ela vai te dar um recibo, você tem que pagar o recibo, que é esses $200 que eu tô te falando. Aí você vai ficar esperando lá até eles chamar a sua senha para fazer a entrevista, né? Aí no dia da entrevista você tem que levar os originais e as cópias. Por favor, leva os originais. Eu esqueci de levar o meu original, a certidão de nascimento. E também eles não aceitaram o divórcio do Zene, que a gente levou a cópia online, né? Porque o Zene divorciou online e ele nunca pegou o original mesmo lá dos Estados Unidos. Mas deixa eu explicar primeiro os documentos para depois essa parte. Então você vai levar os passaportes seu e do seu marido, a certidão de casamento, certidão de divórcio, certidão de nascimento dos dois, certidão de atestado policial, esse aqui você consegue pegar online, e aí é só o online mesmo, você pode mostrar, eles aceitam. O histórico militar, se seu marido for militar, corte ou prisão atestado se você tiver, foto de passaporte, né, dos dois. E aí ela me perguntou, né, as perguntas que ela fez para mim foram: quando a gente se casou, e essa data aqui é casamento, casamento civil, tá? Se alguém já foi casado, porque, gente, quando eles fazem essa pergunta, eles já olharam seu processo, eles já sabem tudo. Eles estão te perguntando para ver se você tá batendo com as informações que tá lá no computador. E aí, se alguém tem filho, porque o Zene tem filho, né? E se ele tinha custódia, onde a gente se conheceu, quantas vezes nos vimos antes de casar, e se o meu marido tá mudando por trabalho e quando. E por que eu não alterei o meu nome para casada, né? Eu falei que era muita burocracia e eu tinha que mudar para ele para Alemanha. Ela aceitou. E é isso aí. Aí eu enviei
os documentos que faltaram para o consulado, né? Porque, como eu expliquei, eu esqueci o original da minha certidão de nascimento. Graças a Deus estava comigo, eu só tinha esquecido de levar no dia. E aí, o certidão de divórcio do Zane, a gente teve que pedir para a mãe dele ir lá na corte lá e pegar a certidão de divórcio original do Zane. E aí mandou, aí demorou 7 dias para chegar na Alemanha, né? O original. E aí no dia que chegou, eu fui lá e enviei. Aí você envia, eles te dão lá o papelzinho, porque aí ela ia aprovar o meu processo naquele dia. Porém, como eu não tinha a certidão de nascimento comigo e a certidão de divórcio original, eu tive que mandar pelo correio. E aí meu visto foi aprovado, né? Graças a Deus. Aí eu fui aprovada como residente, né? Quando eu entrei aqui, eu entrei por Dallas, no dia 4 de janeiro desse ano, de 2025. E aí, gente, como eu esqueci os originais, demorou uma semana, né? Demorou uma semana para os documentos chegar, né? E aí ficou. Gente, eu quase perdi aquela viagem para a Grécia porque o meu passaporte estava retido lá no consulado, né? E assim, foi questão de 2 semanas. Eu tava quase cancelando já. Que a gente ia perder aquela viagem se eles não aprovassem o meu visto em 2 semanas. Porque demora ainda, né, pra chegar até na casa. Então eu tinha 2 semanas para receber isso para poder ir para aquela viagem para Grécia. E graças a Deus foi Jesus mesmo que ajudou a gente a ir para a viagem para Grécia e eu peguei meu visto, gente. Quando você pega aquele visto, você dá até um obrigada, Jesus. Você esperou tanto por aquele momento e esse processo é tão complicado. Sua cabeça fica assim, ai meu Deus, e se isso não der certo, eu tenho que voltar pro Brasil, vou ter que esperar o processo de ir lá. Entendeu? Eu tava pronta para tudo, gente. Vocês têm que ficar pronta e é assim, é um processo que tem que ter muita paciência mesmo. E é orar para Jesus mesmo. E Jesus, eu sei que ele tem um propósito pra gente aqui, pra nossa família nos Estados Unidos. E eu sempre quis vir para os Estados Unidos. E eu sei que ele tem um propósito para mim ajudar outras pessoas aqui também. Então, tudo aconteceu porque Jesus realmente quis que eu tivesse aqui, gente. O processo meu foi aprovado em 4 meses, né? Então, 4 meses eu já estava com o visto nas minhas mãos, mas eu não podia vir ainda porque o Zen ainda estava trabalhando, né? Então, aqui, dicas. Visto só vale 6 meses a partir do exame médico, lembra disso. Noivo, já vai preenchendo a papelada devagar, para você ter tempo, tá? Eu fiz meu processo sozinho, não contratei advogado, porque advogado é uns $5.000 e eu não tinha dinheiro naquele momento, nós não tínhamos dinheiro nem para casar. Imagina para fazer isso. Então eu me virei mesmo. Meu inglês é até bom, né? Ele não é perfeito, porque eu esqueço umas palavrinhas aqui e ali, mas foi ótimo para fazer o processo. Se você não sabe inglês, contrata advogado. Porque se errar qualquer coisinha lá, vai te dar problema no futuro. E aí, quando eu fiz o meu processo, gente, você já pode aplicar para o Social Security. E aí, eles vão enviar o meu Green Card já com o Social Security. Como eu entrei no país faz uma semana, uma semana, demora até 3 meses para eles enviar o seu Green Card com o Social Security, né? E aí, esse endereço que você vai enviar, você tem que colocar muito tempo antes de você chegar. E aí, eu coloquei o endereço da avó do Zene, como a gente não estava aqui, né? Precisava desse endereço, ó, um ano atrás. Então, você já tem que saber o endereço que você vai enviar antes de você chegar aqui. Então, manda em papel pelo correio, porque eles respondem mais rápido. Você acha, vou mandar online, eles vão responder. Gente, me fala aqui, você prefere ver coisa na internet ou no papel? No papel é muito melhor, porque. Não sei, gente. Eu acho melhor, né? Já vê tudo anotadinho, todas as informações, porque no celular é muito ruim, no computador, a gente fica cansado, estresse. Então, eles preferem no papel. Não mande pelo correio da base, mande pelo correio da sua cidadezinha. Não esqueça de mandar não esqueça os documentos originais quando você for na entrevista, pelo amor de Deus, olha umas 10 vezes, ou então você vai ter um atraso de 3 semanas igual eu.
Não marque viagem até receber o passaporte de volta, gente. Eu não devia ter marcado aquela viagem para a Grécia achando, porque eu jurava que eu ia pegar o visto naquele dia, né? Só que aí eu esqueci o documento original e aí teve que esperar, né? 3 semanas. Então não marca a viagem que você vai precisar do passaporte, tá, gente? Então vamos lá para a timeline que eu escrevi aqui. Dia 12 de abril de 2024 eu enviei o processo. Dia 26 de 4 de 2024 chegou lá no consulado. Eu vi no correio, né, que você pode rastrear. Dia 2 de maio de 2024 fizeram a minha carta. Ele tem lá o dia na sua carta, quando você recebe na sua casa, o dia que eles fizeram, né? E aí, dia 8 de maio, chegou lá na minha casa. E aí, eu marquei o médico para 2 meses depois, porque eu sei que eu ia precisar, meu visto ia começar a valer desde o dia do exame médico, né? Então, vocês têm que tomar cuidado. Dia 10 de maio, eu preenchi o meu DS 260 e fiz as cópias, né, da confirmação que você precisa ter para levar no dia da entrevista e no dia do exame médico. Dia 16 de 5 de 2024, pedi por um horário de entrevista. Você tem que pedir para eles depois eles te confirmar se vai poder ou não. Dia 21 de 5 de 2024, marquei o dia da minha entrevista. Aí marquei, né? Dia 18 de julho de 2024, fiz o meu exame médico. Eu tive que fazer lá em Frankfurt. E foi o dia todo só para isso aqui, gente, que demora muito. Dia 30 de 7 de 2024 foi a entrevista. Dia abençoado isso aqui, gente. Não vou esquecer nunca. Dia 21 de 8 de 2024, colocaram meu. Eles. Foi o dia que eu vi lá no online, né? Issued. E foi quando eles pregam no seu passaporte o visto, né? E você consegue traquear lá no online, você consegue ver quando eles aprovaram seu visto. E nesse dia aqui, gente, foi só lágrima, né? Eu nem conseguia acreditar que eu ia poder ir para viagem para Grécia ainda e eu já tava com meu visto de imigrante. Isso aqui é a paz na sua vida. E aí, dia 23 de 8 de 2024, eu recebi na minha casa o visto, né? Aí ele vem com um pacote. Você tem que guardar esse pacote e não pode abrir. Se rasgar por qualquer problema, vai te dar problema, tá? Porque aí você tem que chegar lá no aeroporto e aí você vai entregar o pacote e o seu visto de imigrante. Porque só eles podem abrir aquele pacote. Não abre, pelo amor de madrugada. Aí, dia 4 de janeiro de 2025, eu fui aprovada como residente. Fui aprovada como residente em Dallas. A gente entrou por Dallas, então foi aprovada como residente por lá. E aí eu dei pro oficial, né, meu passaporte com o visto de imigrante e o pacote também lacrado. Aí ele levou a gente para aquelas salinhas, para uma salinha lá. Aí ele entregou para um outro oficial lá dentro. Aí tem o vidro, né? Parece quando você vai fazer entrevista. E aí ele olhou meu pacote, nós ficou sentado lá uns 5 minutos. Aí ele, pá, aprovou meu visto lá. E aí fica só um negocinho assim no seu passaporte junto com o visto de imigrante. Aprovado, aí diz a entrada, né? Aí aquilo lá, o visto de imigrante vale por um ano, né? Por que que vale por um ano? Porque até você receber o seu green card, né? Aí você vai usar pra tudo, você vai usar o seu visto de imigrante. E aí eu tô esperando pra receber, eu vou ver, tô esperando receber o meu green card, né, que vai chegar no endereço lá da avó do Zane, e aí vai chegar o meu Social Security também, né, que você precisa, pra tudo você precisa desse Social Security. Eu vou ter até que dar uma olhada se eu consigo pegar esse número logo, porque pra trabalhar, pra abrir conta no banco, eu preciso do Social Security pra tudo, gente. É o CPF, né, sem CPF você não faz nada. Mas então foi isso. Então eu quero falar aqui pra vocês, gente, que estão passando por esse processo, ó. Você tem que ter muita fé mesmo e paciência, e eu sei que é muito estressante, mas quando você pegar aquele visto de imigrante, você vê lá, olha, a gente conseguiu, entendeu? Eu vou conseguir ficar com meu marido
E é assim, é uma sensação maravilhosa, gente. Só Jesus sabe o quão difícil é e quem tá passando por esse processo. E a bênção que é ter um green card, né, gente? E é Jesus mesmo, Jesus que faz a gente conseguir essas coisas, né? Sem ele a gente não consegue nada. É tudo pra honra e glória dele. E eu espero que se você tá fazendo esse processo, que Jesus possa te abençoar e que você consiga seu green card também e que você possa ter uma vida abençoada com seu marido e com a sua família. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais perguntas, deixa aqui nos comentários que aí eu vou responder para vocês, tá? Mas o mais é isso. Ó, você consegue fazer isso, mas você tem que ter muita paciência. Se você for fazer sozinha, você consegue fazer, mas tem que ter paciência e ler tudo direitinho, colocar suas informações, revisar umas 10 vezes, tá? Isso aqui é a prova mais importante da sua vida. E não acabou, né, gente? Porque depois que você pega o seu green card, meu green card vai valer por 2 anos, né? Como é por casamento. Aí em 2 anos eu tenho que mudar o status, né? Falar que a gente ainda tá casado, que aí eles vão enviar o green card de 10 anos. Aí eu tenho que fazer um formulário lá para explicar isso, né? E aí você paga uns US$ 750 para mudar o status em 2 anos. Se eu tivesse casada, se a gente tivesse morando aqui nos Estados Unidos desde o ano passado, eu só ia precisar de mais um ano, né? Só que um ano que eu fiquei casada com ele não vale para aplicar como cidadã, porque você tem que estar morando 2 anos casada nos Estados Unidos. Se você estiver morando de fora, não vai valer para nada. Então, na verdade, eu só vou poder aplicar para minha cidadania depois de 4 anos que a gente foi casado, né? Porque a gente já foi casado há um ano e eu preciso morar 3 anos nos Estados Unidos como residente para aplicar. Então, eu vou aplicar para minha cidadania sim, é, logo quando puder, 90 dias antes de você completar 3 anos nos Estados Unidos, você já pode aplicar para o processo de cidadania. Então, eu vou fazer sim, e aí eu vou mudar meu nome, né? Colocar meu nome de casada. E é isso, gente. Pra isso, depois é só sucesso. E espero que Jesus abençoe a vida de vocês. E é isso. Jesus te ama e que ele possa abençoar seu processo.